Olá! Olha, todo mundo já se perguntou em algum momento como é que a gente faz para a administração pública servir o cidadão com excelência de verdade, né? A resposta para isso, acredite, está em uma única palavra: qualidade. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje para entender como a gestão da qualidade pode, de fato, reinventar o serviço público. Então, o nosso roteiro de hoje começa com uma missão que parece gigante: superar a burocracia. Para isso, a gente vai primeiro entender o que é qualidade de verdade. Depois, vamos dar uma olhada na evolução disso tudo, conhecer quem foram os grandes mestres e as ferramentas que eles criaram. E o mais legal, vamos ver como isso tudo se aplica na prática, no dia a dia do governo, até chegar na ideia de um Estado mais empreendedor. Bora lá? Bom, o ponto de partida é aquele desafio que, vamos combinar, todo mundo já sentiu na pele: a burocracia. A questão é, como que a gente transforma um sistema que muitas vezes é lento, focado em si mesmo, em algo que realmente entrega valor para o cidadão? Sabe, serviços de alta qualidade. Essa é a grande missão. E é essa missão que nos joga direto na pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Na prática, como o serviço público alcança a excelência? Olha, não é uma resposta fácil, de jeito nenhum. Mas a gestão da qualidade, ela nos dá um norte, um caminho bem claro a seguir. Ok, então vamos lá. Antes de sair gerenciando qualquer coisa, a gente precisa entender do que estamos falando, certo? A palavra qualidade soa simples, né? Mas ela tem várias camadas, vários significados. O que ela quer dizer de verdade quando a gente está falando de um serviço ou de um produto? A primeira maneira de pensar em qualidade é a mais idealista, vamos dizer assim. É a qualidade como excelência. Pensa no padrão mais alto que existe, sabe? O melhor dos melhores. É aquela coisa que a gente olha e reconhece na hora, quase que por instinto. É o padrão ouro, que não tem discussão. Agora, saindo um pouco do ideal e vindo para algo mais pé no chão, a gente tem a qualidade como especificações. Aqui a coisa é mais técnica. Qualidade, nesse caso, é um conjunto de características que foram planejadas. É um manual, a receita do bolo que diz exatamente como um serviço tem que ser. É o que está no papel, no projeto. Beleza. E se a gente tem um plano, o passo seguinte é lógico, né? É a conformidade. Essa visão de qualidade mede o seguinte: o que foi entregue está igual ao que foi planejado? O serviço final bate com as especificações? Se a resposta for sim, então pronto. Ele tem qualidade de conformidade. É basicamente sobre cumprir o prometido. Mas agora vem a definição que, na minha opinião, muda tudo, principalmente quando a gente fala de serviço público: a adequação ao uso. Pensa comigo. Adianta alguma coisa um serviço ser perfeito no papel, seguir todas as regras, se ele não resolve o problema do cidadão? Não, né? É aqui que o foco muda. A qualidade sai do processo e vai para o impacto real na vida das pessoas. É sobre ser útil de verdade. E olha que legal como o pensador David Garvin organiza essas ideias todas. Ele cria 5 abordagens. A transcendental é aquela da excelência que a gente viu. A baseada na produção é a nossa conformidade. E a baseada no usuário é exatamente a adequação ao uso. A ele ainda coloca mais 2 na mesa. Uma focada no produto em si, com atributos que dá para medir, e outra focada no valor, que é a relação entre o custo e o benefício. O que isso mostra? Que qualidade não é uma coisa só. É tipo um quebra-cabeça, e cada organização precisa ver quais peças são mais importantes para ela. Ok, então a gente já entendeu o que é qualidade. Agora vamos ver o como isso foi evoluindo. Porque a maneira de gerenciar a qualidade mudou e mudou muito ao longo do tempo. A gente já saiu de uma postura de só apagar incêndio para uma abordagem muito mais estratégica, de pensar na frente. Essa imagem aqui resume essa jornada de um jeito perfeito. Lá no começo era a era da inspeção. O trabalho era só ficar no final da esteira e catar o que deu errado. Depois veio o controle estatístico e a gente começou a usar dados para entender o porquê das coisas darem errado. Daí evoluímos para a garantia da qualidade, que é quando o foco mudou para evitar que o erro acontecesse. E por fim, chegamos na gestão da qualidade total, que é quando a qualidade vira o coração da estratégia de toda a organização. Deixa de ser um departamento e vira a responsabilidade de todo mundo. E, claro, essa evolução toda não caiu do céu. Ela foi obra de mentes brilhantes, os famosos gurus da qualidade. Eles não só pensaram nisso tudo, mas também criaram as ferramentas para colocar em prática. Vamos dar uma olhada em algumas das ideias mais poderosas que eles nos deixaram.
Um conceito que é a base de quase tudo é a trilogia da qualidade, de um cara chamado Joseph Juran. É genial de tão simples. Ele disse que para gerenciar a qualidade, a gente precisa de 3 coisas, que funcionam juntas num ciclo: planejamento, controle e melhoria. É um framework, um esqueleto para organizar o trabalho. Trazendo isso para a vida real, funciona assim. Primeiro, o planejamento. Para quem a gente está fazendo isso? E o que essa pessoa ou grupo realmente precisa? Depois, o controle. A gente está conseguindo entregar o que foi planejado? Aqui a gente mede, compara com a meta. E por fim, a melhoria. Ok, o que a gente pode fazer para ser ainda melhor? É aqui que nascem os projetos para consertar o que não está bom e para subir a régua, sabe? E aí o ciclo recomeça, só que num patamar mais alto. E se a gente pensar que a trilogia do Juran é um mapa do tesouro, o ciclo PDCA de outro guru, o Deming, é o motor do barco. Ele é a ferramenta perfeita para colocar a etapa de melhoria para rodar. É um ciclo que nunca para. Você planeja o que vai fazer, plan, depois você faz, do, aí você checa se deu certo, check, e por último você add, para corrigir a rota ou para transformar aquilo em um novo padrão. É a melhoria contínua na veia. Certo. Toda essa teoria é fantástica, né? Mas a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente pega esses conceitos e aplica na realidade do serviço público aqui no Brasil? É agora que o papo fica sério e super interessante. Bom, a principal resposta para essa pergunta no Brasil veio com um programa chamado GES Pública. Basicamente, foi uma grande iniciativa do governo para modernizar a máquina pública. A ideia era mudar o foco. Em vez de focar só nos processos, focar nos resultados para o cidadão. O GES Pública deu o como fazer, sabe? Deu as ferramentas e o modelo para os órgãos públicos correrem atrás da excelência. E aqui tem um ponto que é crucial entender: a adaptação. Não dá para simplesmente pegar o modelo de gestão de uma empresa privada, o MEG, e jogar dentro do governo. É preciso traduzir. Então, onde a empresa fala em partes interessadas, o governo fala em cidadão e sociedade. Onde se fala desenvolvimento sustentável, a gente fala em responsabilidade social. A linguagem muda porque o objetivo final é outro. Não se busca lucro, se busca valor público. E essa diferença é gigantesca. Beleza. E toda essa caminhada, toda essa evolução da gestão da qualidade nos leva a um conceito final, uma visão de futuro, a ideia de um governo empreendedor. Mas calma aí, o que isso quer dizer na prática? E aqui, atenção, porque essa é a maior pegadinha de todas. Quando a gente fala governo empreendedor, não estamos falando de governo querendo ter lucro, ok? Nada a ver com isso. O objetivo não é grana. É usar a mentalidade empreendedora, de inovar, de ser eficiente, de se antecipar aos problemas para gerar mais valor para a sociedade. E, claro, buscar sem parar a satisfação do cidadão. E com isso, a gente fecha o ciclo e volta ao começo, com uma pergunta no ar. Agora que a gente viu os conceitos, as ferramentas, os modelos e temos uma visão bem clara do caminho, a questão que realmente importa é: será que o serviço público brasileiro está preparado e, mais do que isso, disposto a abraçar de vez essa transformação? A busca pela excelência é uma jornada longa. Fica aí a reflexão pra gente.